Agora, uma coisa interessante, vocês falaram de estar envolvidos com escola, você está até hoje, né? E eu acho que para quem está nos ouvindo, eu sinto que talvez alguém precisava ouvir isso hoje. Eu creio que escola é um dos campos missionários mais importantes hoje no Brasil. Sim. É verdade. Então, se você se sente chamado para isso, eu queria encorajar você a, assim, em Deus mesmo, ir para esse lugar. Sabe? Talvez você tenha até vontade de falar, não, eu queria trabalhar lá na igreja, fazendo não sei o quê. Tem algumas pessoas, eu queria te encorajar que, mesmo que você não consiga servir tanto na sua comunidade local, que você entendesse a escola hoje como um campo missionário. Nós precisamos de mais professores e professoras cheios do Espírito Santo para ficarem 4, 5 horas por dia com aquelas crianças, entendeu? Com aqueles adolescentes. Então, se Deus está te chamando, se você sente um chamado para isso, vá e peça a direção do Senhor para fazer o que Ele quer que você faça, e talvez Ele vai te colocar nas piores escolas da sua cidade, Exato. né? Com os grupos mais difíceis, mas é para isso que a gente foi chamado. Sim. Né? E eu entendo que domingo eu tô lá, eu tô com as ovelhas, né? Uhum. E aí na segunda, durante a semana, eu continuo com outras ovelhas, né? Então, é o povo, são as pessoas que Deus colocou para eu impactar, né? E eu tenho o privilégio de estar numa escola onde os mantenedores são cristãos, né? Então, eu tenho essa até liberdade. Os alunos pedem para eu orar antes da prova, né? Eu falo, olha, Deus é justo também. Quem não estudou... Não se engane, não. Eu falei, Senhor, faz ele lembrar o que ele estudou. Aquilo que ele leu, aquilo que ele estudou. Mas como Deus me usou ao longo dos anos na escola, né? Eu também trabalhei com o Renato na mesma escola, né? Que o Renato, onde ele ia, ele também me contratava, graças a Deus, né? Então, eu lembro de uma escola, a primeira que eu comecei a trabalhar, e a gente era recém-casado, foi no ano de 2000, e aí os nossos colegas professores ou outros funcionários que iam casando, eles chamavam a gente para ser padrinho. E eles nem eram cristãos, né? Eles falavam, a gente gostaria que vocês fossem nossos padrinhos, porque o casamento de vocês tá mostrando que vai vingar. Tem tudo para dar certo. Então, a gente quer que vocês sejam nossos padrinhos. Então, a gente era padrinho de casamento dos funcionários da escola, né? Muitos alunos meus hoje estão na igreja, ex-alunos, né? Estão na igreja, estão servindo. Há um tempo atrás, eu tinha uma ex-aluna sendo líder de adolescentes da minha filha, né? Que estava no grupo de adolescentes. Então, é tão gostoso ver. E eu nunca falei, gente, vamos lá para a igreja. Nunca falei. Eu tô lá vivendo a minha vida, né? Sempre zelando para dar bom testemunho e servindo. É que a gente acha, às vezes, que tá na escola, você vai fica esperando Deus te dar uma oportunidade para você parar a aula e falar de Jesus, ou às vezes as escondidas, porque na escola não pode, teoricamente, falar, né? Mas é tão simples, né? A gente ser Jesus. Eu sou Jesus quando eu levo um bolo para os meus colegas na sala dos professores, eu levo lanche, eles me zoam muito e eles pedem para eu levar pastel de flango e eu levo, eu capricho. Olha só então, essas são maneiras de eu mostrar Jesus. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade só para pregar, mas são pequenas coisas, né? Posturas. Eu aproveito algumas oportunidades que eu mostro escolhas que eu fiz, eu verbalizo decisões que eu tomo como pessoa, como esposa, como mãe. E são pequenas falas assim que eu vou jogando, mas que as pessoas, os alunos, eles captam, eles pegam tudo e eles sabem, né? E hoje as redes sociais também facilitam muito, né? Então às vezes eu chego na escola e eles perguntam, e aí, a sua palestra lá na igreja foi tudo bem? Eu falei, foi tudo bem, foi muito bom, né? Então eles estão vendo o que a gente os valores que a gente tem. Então, claro, tem outras vezes que os alunos me procuram, eu posso testemunhar, posso ajudar com conselho ou não, mas a gente está em alerta, né? Porque eu estou pastoreando a igreja, eu pastoreio os meus alunos, eu pastoreio qualquer lugar que eu vou, onde Jesus mandar peixe, né? Nós vamos pescar, onde ele mandar ovelha, a gente vai pastorear. Então, acho que essa visão para mim mudou bastante, né? Teve um livro que a gente leu, o Eclesia, né? Do Ed Silvoso, isso me ajudou a abrir a mente. Falei, puxa, eu tô aqui, não é para dar aula e só
de ser bom testemunho, mas eu tô aqui para pastorear essas pessoas. Muito bom. Então, como que eu faço isso numa sala de aula? E realmente precisa hoje de muitas pessoas que estão dispostas a amar esses adolescentes, às vezes colocar limites para eles, porque eles não têm, quando você coloca, eles se sentem super amados e protegidos, é impressionante, né? Então, eu falo pro Renato, quanto mais bronca eu dou, parece que mais eles amam, né? Por quê? Porque não tem limite. Sim. Eles não têm pessoas que estão dando um alerta, trazendo um conselho, trazendo avisos, sinalizando coisas que são perigosas para eles, né? Então, eles se sentem amados, né? Então, eu vejo como também é um privilégio. Até hoje eu não saí da sala de aula. Todo ano, chega em setembro, eu começo, o Renato e eu, a gente começa a orar. Deus, é para eu continuar ano que vem? Hoje eu só tô 2 dias da semana na escola. Mas eu sempre tô perguntando, até hoje Deus não me mandou parar. Muito bom. Então, enquanto Ele permitir que eu fique, eu tô ficando, né? Isso aí. Isso não é uma regra. Você fez um curso nos Estados Unidos eu li lá, era City Transformation, Sim. né? Então, transformações de cidade. Isso, exatamente. O que você aprendeu assim Legal. nesse curso que foi muito útil para cá? Era uma parceria com uma universidade estrangeira, mas foi feita aqui no Brasil, Uhum. né? E esse curso, ele fala muito da Missio Dei, dessa missão de Deus, da gente reconciliar o homem com Deus e o homem com a natureza, né? E aí a gente começou a entender como de fato a gente, como cristão, gerar transformação nas cidades. Como pessoas cristãs, como igrejas, principalmente porque era um curso basicamente onde a gente tinha líderes e pastores ali. E ele despertava os pastores para tirar os olhos de dentro da igreja e, de fato, também ter o foco em desenvolver projetos para cidade. E coisas que às vezes são pequenas. Então, por exemplo, eu lembro de quando a gente mudou para esse prédio onde a gente está hoje, na Igreja Viva, na frente da igreja tinha um drive-in. Então, um lugar onde existia prostituição, onde existia coisa. Como um motel que os carros exatamente. Aí a gente chegou lá e a gente teve a oportunidade de destruir aquele lugar, alugar aquele lugar, fazer um estacionamento ali. Isso é gerar transformação. Isso pode fazer parte de projetos de uma igreja. Como eu posso, de fato, trazer o reino de Deus para todos os lugares? Eu lembro que onde a gente está hoje, na frente tinha um lugar onde eles guardavam animais para sacrifícios, né? Esse lugar faliu, entendeu? E aí depois a rua toda foi sendo transformada. Que demais. Né? A igreja se mobilizou para pintar alguns lugares, terrenos baldios, coisas, limpar as calçadas, tirar a grama das calçadas. Tudo isso foi impactando a vizinhança. A vizinhança começou a perceber a transformação daquele lugar, porque a igreja estava lá. E aí esse é um ponto que é bem chave, porque às vezes os pastores eles estão muito preocupados, às vezes, com o trabalho só do púlpito, né, de pregação, de ensino, e que é super importante, nós fazemos isso, nós somos pastores, mas a gente precisa construir e gerar uma igreja que ela é missional. A igreja não pode perder esse valor. Não pode. Né? E a gente vê hoje esse valor se perdendo. Né? As igrejas investindo, colocando muito foco só na infraestrutura, colocando muito foco só na gestão, que é o que a gente estava falando agora há pouco, e deixando coisas que são importantes de lado, como o ensino da palavra, o ensino bíblico, o ensino cristocêntrico, o ensino missiológico, onde que de fato gera uma igreja que ela é para fora das quatro paredes. Você agora mesmo falava desafiando aquelas pessoas que estão chamadas para educação, para escolas, para se envolverem com isso, né? E até é interessante que, às vezes, quando a gente pensa em escola, e realmente eu acredito a escola como uma das principais ferramentas para a transformação do mundo, mesmo como você falou. E eu acredito que a grande maioria das pessoas consegue enxergar isso. Mas às vezes a gente olha isso como uma coisa inacessível pra gente. E de fato, o que eu posso deixar de conselho é que a gente precisa dar pequenos passos em direção a isso. Muito às vezes a gente falha nesses pequenos passos, que é a coisa da fé, né? A fé é um movimento, né? E a gente precisa se movimentar. Jesus vai fazer o milagre. É aquela história dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Só temos 5 pães e 2 peixinhos, mas os discípulos foram lá, se movimentaram, foram ver o que tinha. Trouxeram para Jesus. Jesus fez o milagre, né? Jesus vai fazer o milagre nas nossas vidas para poder implementar grandes projetos educacionais no Brasil, em outras nações, não só no Brasil. Mas a gente precisa se movimentar. Então, às vezes, pequenas ações como criar um contraturno para as crianças do bairro, comunidades carentes. Você pegar e dar a oportunidade delas, vão estudar de manhã na escola do estado, do município, mas à tarde ela pode chegar ali e você pode gerar um trabalho paralelo para ela e levar Jesus nesse trabalho paralelo. Então, é uma coisa do